O desafio do paracetamol está a internar jovens em hospitais. Viral no TikTok, esta prática pode ser letal. Jovens estão a ingerir quantidades excessivas de paracetamol, e vê-se quem resistir mais tempo antes de necessitar de hospitalização. Além disso, surge um escândalo relacionado com o ex-príncipe André. Retomadas as buscas por turista na praia da Rifana. Após mergulhar, jovem desapareceu. Columbus Crew apresenta André Gomes como novo reforço. Com 32 anos, o jogador formou-se no Benfica. Irão alerta a Organização das Nações Unidas, reação será fundamental se houver ataque. Estados Unidos afirmam que esperam chegar a um entendimento com o Irão em breve. Apanhado em Mirandela com 366 doses de haxixe. O arguido foi constituído e ficou sujeito a termo de identidade e residência. Falece Eric Dunn, o Mark Sloan de Anatomia de Grey, aos 53 anos. O ator, originário de São Francisco, tornou-se conhecido mundialmente entre 2006 e 2012 na série médica da ABC, após ter sido diagnosticado em abril de 2025. Dois indivíduos apreendidos por agressão sexual contra a mesma menor, que é filha de um deles. Os detidos têm 43 e 55 anos. Os abusos ocorreram na casa da família, situada em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu. João Almeida cede tempo aos adversários no contrarrelógio da Volta ao Algarve. O ciclista português ficou a 37 segundos de Juan Ayuso e a meio minuto de Paulo Seixas, dificultando a sua busca pela vitória final. A etapa foi ganha pelo italiano Filippo Ganna. Benfica inicia investigação interna a fãs por simulação de macaco. A imitação de gestos de macaco por parte de adeptos do Benfica resultou numa investigação interna por parte dos encarnados. A ação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos será provocada por queixas de imigrantes contra Portugal. A advogada brasileira Amanda Abreu tem estado a organizar a recolha de depoimentos sobre a administração do processo migratório pelas autoridades de Portugal. Existe a possibilidade de uma ação conjunta. Portugal pode ser visto como parte da ação contra o Irão. Bruno Cardoso Reis afirma que os Estados Unidos da América apenas não necessitam de solicitar autorização para a base das lajes se houver um ataque no contexto da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Reconhece que uma resposta negativa pode dificultar a relação com Trump. Maceda, em Ovar, praia desapareceu totalmente e aterro sanitário está mais vulnerável ao mar. O litoral do concelho sofreu com uma série de tempestades. Em Maceda, o mar avançou mais de 20 metros, consumindo uma parte do estacionamento. O aterro sanitário localiza-se a cerca de 500 metros. Caso Epstein, ex-príncipe André torna-se o primeiro integrante da realeza a ser preso em mais de 400 anos. André Mountbatten Windsor foi detido no seu 66º aniversário. Enfrenta a possibilidade de pena de prisão perpétua. O escândalo envolvendo o ex-príncipe André perturba a monarquia britânica. Ontem, André Mountbatten Windsor, anteriormente chamado Príncipe André, foi preso para ser interrogado pela polícia, num novo episódio de um escândalo que está a afetar o reinado do seu irmão, Carlos III. Chega, plano do governo é considerado uma propaganda. André Ventura afirma que, por parte do governo, não houve sequer menção de quem implementará o plano. Incluir medidas a fundo perdido no PTRR é fundamental. Segundo Horácio Mota, presidente da Associação Empresarial de Pombal, é crucial que o PTRR contemple formas de apoio ao fundo perdido. Ele calcula que 80% do tecido empresarial foi, de alguma forma, impactado.
Trump reconhece possibilidade de ataque restrito ao Irão. O presidente dos Estados Unidos pretende controlar o programa nuclear do governo de Teherão e já desistiu de planos para uma intervenção mais ampla em resposta à repressão das manifestações populares. Alex de Alva, livre, não representa uma nova definição da minha carre. Um EP que evoca a noite que termina apenas com o nascer do sol e o regresso a casa. O recente projeto do artista inclui uma vertente social e incentiva a reflexão sobre diversos temas, inserido num ambiente mais dançável. Trump garante que tornará acessíveis documentos sobre extraterrestres. Trump declarou que o ex-presidente Barack Obama errou de forma significativa, sem detalhar quais declarações teriam infringido normas de confidencialidade governamental. Dick rebentou. Viveiro registra perdas superiores a 2 milhões. No dia 11 de fevereiro ocorreu o colapso do dique. Consumo da região do Algarve assegurado por 4 anos graças às barragens. Esta semana, as reservas nas 6 principais albufeiras da região alcançaram 91% da sua capacidade, o que assegura o consumo da região por 4 anos. A APA afirma que todas as barragens estão plenas. Passos Coelho aguarda que o MP desfaça Montenegro. Creio que Passos anteveja 2 possibilidades. Em qualquer uma delas, a aliança das direitas, englobando o Chega, realizaria-se sem o perigo de necessitar de ser aprovada em eleições. Análise de Francisco Mendes da Silva. Início da MLS, uma prévia antes do Mundial. A maior liga de soccer dos Estados Unidos da América e Canadá irá passar por uma temporada de transição, com interrupção para o Mundial, antes de se harmonizar com o futebol europeu. Messi permanece como a principal atração. Um príncipe preso, um futebolista sob acusação de racismo e um presidente em fim de mandato. No podcast Eixo do Mal, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes discutem o racismo no futebol, as repercussões dos ficheiros Epstein e a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Governo. 2% do imposto sobre o tabaco destinado à prevenção do tabagismo. A medida foi incluída no orçamento do Estado para 2026. Cartões eSIM para emergências serão distribuídos pelas operadoras. A proposta foi estabelecida durante um encontro com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, a Anacom e os principais operadores nacionais. Marcelo, uso das lajes é monitorizado de forma próxima pelo Governo. Na passada sexta-feira, o Ministro da Defesa, Nuno Melo, não se mostrou disponível para comentar os recentes deslocamentos de aeronaves dos Estados Unidos da América na base das Lajes, alegando que não se trata de uma área sob a sua responsabilidade. Noruega estabelece novo marco de ouros nos Jogos Olímpicos de Inverno. Com 17 medalhas, a Noruega já alcançou um novo recorde nos Jogos Olímpicos de Inverno. Trump revela a imposição de tarifa mundial de 10% após verdito do Supremo Tribunal. Na passada sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que irá assinar uma ordem executiva para estabelecer uma tarifa mundial de 10%, após o Supremo Tribunal ter anulado as suas extensas tarifas comerciais. Morte de soldado francês após disparo acidental durante partida. Um jovem de 20 anos, pertencente ao 35º Regimento de Artilharia Paraquedista, localizado em Tarbes, estava em missão de guarda naquela unidade hospitalar. A residência que perturba Luís Montenegro há 3 anos. Luís Montenegro sempre adotou um padrão de comportamento que consiste em fornecer o mínimo de explicações, demonstrar indignação face às questões colocadas pelos jornalistas e partilhar informações apenas quando é absolutamente necessário. Comentário de João Miguel Tavares.
cada um permaneça em sua residência, e as ovelhas estarão seguras. Falecimento de jovem nacionalista francês provoca conflito entre Macron e Meloni. Após ser agredido por militantes de extrema-esquerda em Lyon, um ativista de extrema-direita de 23 anos faleceu. Este incidente, que está a provocar agitação em França, resultou numa troca acalorada de declarações entre o presidente Emmanuel Macron e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que afirmou que o homicídio não conhece fronteiras. Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi desativado. A ativação deste plano, que ocorreu apenas 5 dias após a passagem da Depressão Christine, assegurou mecanismos de coordenação reforçados, integrados e de âmbito nacional, de forma preventiva. Escolha de seguro de permanecer nas Caldas implica custos adicionais com segurança. Um grupo de 12 membros do Corpo de Segurança Pessoal, que viajam diariamente da área de Lisboa em 2 viaturas, alternar-se-á para assegurar que o novo presidente não será alvo de qualquer ataque. Oito esclarecimentos sobre a recusa do Supremo em relação às tarifas de Trump. Donald Trump chegou a chamar o dia em que as tarifas seriam aplicadas de Dia da Libertação dos Estados Unidos da América. A partir de terça-feira à tarde, há regresso da chuva, com diversas variações ao longo da semana. Após um fim de semana ensolarado, a chuva regressa na tarde de terça-feira, embora não com a mesma intensidade observada nas semanas anteriores. O IPMA afirma que se trata de ciclos normais da estação invernal. Reclamações de imigrantes impulsionam iniciativa contra Portugal. O que solicitamos é que o Estado português respeite a sua legislação interna, declarou a advogada. Será que Donald Trump consegue ultrapassar a decisão do Supremo? Miguel da Câmara Machado, professor da Universidade de Direito de Lisboa e especialista em assuntos norte-americanos, analisa em entrevista à Rádio Observador as opções do presidente dos Estados Unidos. Entregues 17.700 casas no contexto do PRR. A previsão original estabelecia um objetivo de 26.000 até junho de 2026. Aeroporto de Lisboa. Parecer positivo da ANAC será necessário para urbanizações a 15 km do Luís de Camões. Para evitar que alterações nas circunstâncias comprometam a execução da infraestrutura, as construções a 15 km do futuro aeroporto Luís de Camões necessitam de autorização. Os municípios de Alcochete, Benavente, Corus, Montemor Novo, Montijo, Palmela e Vendas Novas foram consultados. PTRR. A Ruda dos Vinhos anseia por um reset e por apoios justos. Carlos Alves, edil de Arruda dos Vinhos, acredita que o governo agiu de forma discriminatória e aguarda que as recentes iniciativas do PTRR promovam a equidade entre todos os municípios. Ficheiros Epstein. Imagem revela perna de bebê ao lado de frango? Os ficheiros Epstein têm sido uma fonte prolífica de teorias conspiratórias. Algumas publicações afirmam que a imagem da perna de um bebê entre pedaços de frango integra os ficheiros relacionados com o caso. Contudo, essa informação é incorreta. Aproximadamente 62% dos portugueses recorre à IA generativa. Em Portugal, a proporção de utilizadores aumentou significativamente nos últimos 4 anos, subindo de 6% para 62%, o que demonstra uma rápida aceitação dessas tecnologias.